Muito boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos à nossa meditação nesta noite no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, pois deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia-me, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então disse Elias a todo o povo: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Queridos, o profeta Elias estava diante de um embate, diante de um confronto que estava sendo preparado para afrontar o Deus de Israel. O rei Acabe, como muitos sabem, um rei pagão e mandado pela mulher, destruía todos os profetas. E ele então estava agora afrontando o Deus de Israel, dizendo que não havia Deus, que não havia profeta em Israel. Ele então foi ao encontro do rei. O rei afrontou Elias. O rei então o chamou para um confronto. Você por acaso é o perturbador de Israel? E Elias então disse: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor, seguiste aos Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Ou seja, ele estava mostrando que aqueles falsos profetas, 850 profetas, eles tinham livre acesso ao palácio real. O rei confiava neles, a sua mulher confiava neles, a rainha Jezabel, e eles faziam de tudo para deturpar a imagem do Deus de Israel e a ligação que Deus tinha com o povo de Israel. Acabe então convocou todo o povo de Israel e os reuniu no Monte Carmelo, acreditando que aqueles 850 profetas iriam destronar o rei de Israel e iriam deturpar aquela imagem que Elias tinha de ser o grande profeta, o profeta de fogo, o homem reconhecido mundialmente naquela época como o profeta de Deus. Elias então chamou o povo e chamou-lhes a atenção, dizendo: Até quando vocês vão ficar duvidosos, cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar fazendo disputas para saber se o Senhor é Deus ou se Baal é? Então ele disse: Hoje, se o Senhor é Deus, vocês vão segui-lo. Se Baal é Deus, vocês vão segui-lo. Elias então observou que ali no Monte Carmelo havia um altar preparado para a adoração. Ele permitiu então que os profetas falsos, profetas de Baal e profetas da deusa Azerá, fizessem a sua adoração.
e eles clamavam a Baal, eles insistiam com Baal, eles pediam a Baal que lhes respondesse. O desafio era que o Deus que respondesse com fogo seria então declarado o Deus Todo-Poderoso. E ele havia dito, se o Senhor é Deus, vocês vão segui-lo. Se Baal provar que é Deus, vocês vão segui-lo. Muitos falam sobre esta passagem de Elias no Monte Carmelo como uma alusão ao que devemos fazer diante de Deus quando nos aproximamos dele em oração. Seja para pedir, seja para agradecer, precisamos entender a soberania de Deus e o prazer que ele tem em nos atender dia a dia, de acordo com as nossas necessidades e de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Deus está sempre pronto a ouvir a sua oração, mas o que implica também saber é se aquilo que você está buscando de Deus está dentro do propósito de Deus. Se aquilo que você está clamando ao Senhor é aquilo que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas Ele ama os pecadores. A mesma palavra nos afirma que somos todos pecadores, pois não há nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem. Fazer o bem é a atitude de servos fiéis, que buscam a justiça e a santidade, pois a Bíblia afirma que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Portanto, entendemos que o nosso altar, o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, pois o apóstolo Paulo escrevendo disse que nós somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular, e em outra palavra ele afirma que nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. Este corpo, este altar, então precisa estar purificado, preparado, transformado, modificado, para que Deus tenha a preeminência em nossas vidas. Elias observou que, logo após os falsos profetas orarem e clamarem a Baal, sem resposta nenhuma, desesperados, se retalhavam e faziam de tudo para tentar provar o poderio de Baal, ele não se manifestou. E Elias zombava deles, mostrando a eles que eles tinham que clamar mais, gritar mais em alta voz, talvez ele estivesse dormindo. Elias chegou a zombar dos profetas de Baal. Depois, Elias observou que o altar estava destruído. Tamanha foi a algazarra que eles fizeram, a bagunça que eles fizeram, na verdade, para tentar mostrar o poder de Baal, coisa que não aconteceu. Elias então convoca o povo a consertar o altar. E é neste ponto que queremos dar uma pausa para observar. É neste ponto que estamos falando e por isso abrimos um parêntese para lembrar sobre o altar que fora desconcertado por causa da adoração a deuses estranhos. Quantas vezes nós somos levados a viver coisas que não gostaríamos de viver, a fazer coisas que não gostaríamos de fazer, e neste ponto, então, desconcertamos o nosso altar. Nós tiramos a parte da busca fiel de uma santidade, da justiça de Deus e do amor de Deus para as nossas vidas. E esse altar, então, agora contaminado pelo pecado, fica desconcertado. Quando fomos comparados com o altar também foi feito para uma adoração perfeita a Deus. E quando foi criado o altar da adoração, da oferta, do holocausto, lá no santuário, Deus disse para todos os seus, através dos sacerdotes que cuidariam ali do altar, que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não poderia se apagar. Quando colocamos então as nossas vidas como um altar de Deus, como um altar de adoração, oferecemos a Ele o nosso coração como morada dEle, para tirar todas as coisas que são pecaminosas, que confrontam com a vida cristã, com a vida com Deus, com a vida espiritual.
mesmo estando nós em uma carcaça humana, como pecadores que somos por natureza, porque a nossa natureza é pecaminosa, e recebemos agora uma nova natureza, que é a regeneração através do poder do Espírito Santo, quando fomos lavados pelo poder do sangue de Jesus e pela sua palavra. Agora nos tornamos então novas criaturas. E o nosso altar precisa estar pronto, preparado, consertado, assim como Elias fez naquele dia. Elias então invocou o nome do Senhor. Aqueles que conhecem a história se lembram que ele clamou a Deus pedindo: Deus, como teu servo, eu te peço que manifeste agora, mostrando que existe Deus em Israel. E Deus então mandou o fogo dos céus, que queimou o holocausto, queimou a lenha, lambeu toda a água que estava em volta do altar. Para que isso aconteça na nossa vida, para que haja o fervor do Espírito Santo, para que haja uma manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, é preciso que o nosso altar esteja consertado. Consertar o nosso altar é fazer de tudo para vivermos livres do pecado. Não somos mais escravos do pecado, não precisamos mais viver no pecado. E a Bíblia diz que até o ato de fazer o bem, se nós não fizermos, nós cometemos pecado. Fazer o bem é agir como um ser moral, racional, que procura sempre o melhor para si e para o seu próximo. É atender a necessidade do seu semelhante como se fosse exatamente a sua necessidade. É você se colocando no lugar do seu próximo. Aquele que está enfrentando um problema, uma dificuldade, uma luta, uma necessidade ou até mesmo uma enfermidade. Quanto ao altar, só poderá estar continuamente inflamado pela chama do Espírito Santo e livre de todo embaraço enquanto mantivermos uma busca constante de santidade dentro do propósito de Deus, nosso Senhor. Quando Elias então se posicionou para clamar a Deus no confronto que ele fazia entre os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, ele ordenou que fosse restaurado, que fosse reconstituído o altar, colocando em ordem as 12 pedras que eram necessárias para se apresentar um sacrifício agradável a Deus. Então ele vira-se para Deus, pedindo a sua manifestação, pedindo que ele mostrasse que existe Deus em Israel e que ele era o seu servo e que ele estaria atento às suas orações. O fogo desceu do céu, queimou o holocausto, queimou a lenha, lambeu a água. E tudo isso, amados, porque o altar estava em perfeita harmonia, conforme o Senhor havia pedido que fosse feito. Quando a sua vida, quando a minha vida estiver plenamente em ordem, livre de todo embaraço, de todo pecado, e com prazer buscarmos servir e adorar ao grande, soberano e sublime Deus, então ele vai agir de modo sobrenatural sobre a minha vida, sobre a sua vida e trazer de volta tudo aquilo que nós necessitamos. Assim irá restaurar tudo que há em volta e tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós buscamos. E nós estaremos também restaurando a nossa vida com Deus e Ele restaurando a nossa vida com tudo aquilo que perdemos ou que por um período estava longe do nosso alcance. Portanto, meu querido, a palavra do Senhor para nós nesta noite é: busque ao Senhor, exalte o santo, bendito e poderoso nome do Senhor através da sua vida. Seja exemplo. Busque apresentar a sua vida como uma vida de santidade, uma vida de alguém que busque a Deus, uma vida de alguém que seja identificado pelas outras pessoas, pelos seus parentes, por aqueles que moram na sua casa, como uma pessoa que busca a Deus. É tão bom quando a gente encontra uma determinada pessoa e aquela pessoa exclama que você é servo de Deus, que você é fiel,
que você é cristão ou que você é crente, seja lá o nome. Mas é importante quando ele chega diante de nós e nos diz que fomos identificados por aquilo que nós praticamos. Se praticarmos o pecado, seremos identificados como pecadores. Se buscarmos a santidade, buscando a santificação de nossas vidas, buscando adorar a Deus acima de toda e qualquer circunstância, então aí todos vão dizer: ali vai um servo de Deus. Apresente-se, manifeste-se diante de Deus para buscar uma vida de santidade, para que você seja exemplo para todos aqueles que estão em volta. A Bíblia diz que nós estamos cercados todos os dias por uma tão grande nuvem de testemunhas. Você pode escolher na sua vida, meu querido, ser influência ou ser referência. Se você agir de maneira errada, você vai ser uma influência, e uma influência negativa para aqueles que te conhecem. E não adiantará doces palavras, ou belo diálogo, ou um bom parecer escrito. Aquilo que você fala vai ser muito mais fraco se o seu testemunho não for contundente ou concluinte com aquilo que você está falando. Expresse aquilo que você vive. Viva aquilo que você fala. Assuma a responsabilidade de um verdadeiro cristão. Busque a Deus e conserte a sua vida dia a dia com o Senhor. Clame ao Senhor para que você possa ter santidade na sua vida e reverência diante de tudo aquilo que você pode e que você precisa fazer. Medite na palavra de Deus. Busque ao Senhor. Aproveite esses dias de confinamento, de exclusão social ou de reclusão para não ajudar a propagar essa doença maligna, e coloque a sua vida diante do Todo-Poderoso para que você possa sentir que você é útil, que você pode fazer, que você pode mudar o mundo à sua volta. Mas lembre-se de uma coisa: para que você consiga mudar aqueles que estão ao seu redor, mude primeiro você. Que Deus abençoe a sua vida e te dê abundante paz, uma noite de sono tranquila e uma vida totalmente voltada para adorar e para agradar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos diante do Senhor estas famílias, estas pessoas que agora estão ligados conosco neste canal para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para meditar na sua palavra. Senhor, abençoe abundantemente cada família, cada lar aqui representado nesta noite, por aqueles que estão nos assistindo, por aqueles que estão presenciando e guardando nos seus corações a sua palavra. Ensina-nos a guardar esta palavra. Ensina-nos a compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoe o teu povo com abundante graça, com abundante paz, e conceda-nos uma noite tranquila na tua presença. Guarda-nos, livra-nos de todo mal e sustenta as nossas vidas na tua presença, pois nós oramos no nome de Jesus. Deus abençoe você, meu amado.